Vamos colocar então dentro da caixa. Pronto, agora sim ficou melhor, né? Dentro de uma caixinha. Essa caixinha é improvisada, né? Eu tinha ali, já tinha feito os furos para outro projeto, então aproveitei que já estava furado para colocar esse mini amplificador aí. Então vou mostrar algumas características dele e o funcionamento dele com uma caixa de som dessas pequenas de computador. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse mini amplificador, que ele é pequeno mesmo, né? Quase o tamanho aqui da espessura de um dedo. E ele tem 3 centímetros por 2. Ele tem algumas vantagens, eu gostei de algumas coisas, e então nesse vídeo eu vou mostrar alguns pontos que eu achei positivos e alguns pontos, né, que não foram tão bons assim, os pontos negativos, os positivos e os negativos. E se colocar na balança, os pontos positivos foram maiores do que os negativos. Eu já tenho outros vídeos no canal que eu já fiz um amplificador para fone de ouvido com o circuito TDA-22M e o 386. Então, eu vou fazer uma comparação aqui desse mini amplificador, que ele já vem pronto, ele já vem dessa forma. Eu vou mostrar aqui o que eu acrescentei, né, nesse amplificador para que ele funcionasse. E vou mostrar aqui, vou ligar ele no som, para a gente ver como é a qualidade dele de som, de áudio. Então, para início, né, eu já vou mostrar aqui, ó, algumas modificações que eu fiz. Ele não vem com LED para indicar se está ligado ou desligado. Então eu coloquei um LED aqui embaixo. Aqui nesses dois terminais aqui que estão do lado do outro é onde entra a tensão. Quando liga o potenciômetro, ele vai ligar esse fio aqui do LED. E onde tem um resistor aqui de 1K. Você pode colocar de 1K ou até mais, até maior um pouco. Então eu liguei aqui esse pino aqui da direita e no negativo aqui onde liga a fonte, que é esse pino aqui. Atrás aqui eu acrescentei, eu coloquei, né, a saída de áudio, para fone de ouvido aqui, um P2 estéreo fêmea, que aqui eu posso ligar a saída do áudio, posso ligar o fone de ouvido aqui. E eu coloquei 2 resistores de 220 ohms para cada lado, porque ele naturalmente ele tem um chiado bem baixinho no fundo, mesmo quando está baixo o volume, ele produz um chiado. Então esses 2 resistores eles vão eliminar esse chiado pelo menos 90%. Agora o áudio vai diminuir um pouco a potência do volume por causa desses 2 resistores, mas são 220 ohms, então não vai diminuir tanto. Então essa foi a primeira alteração que eu fiz. Nem alteração, né? Foi adaptação, porque esse amplificador ele foi projetado para colocar em caixas de som dessas aqui, ó. Essas que vem no computador. Então ele não foi feito para fone de ouvido, né? Segundo lá o que eu li sobre esse mini amplificador. Mas aí ligando esses três pinos só e deixando esse livre, dá para fazer ele para usar com fone de ouvido. Tem que ter cuidado para não ligar nenhum fio errado, porque pode não sair o som ou pode até queimar. A outra modificação é aqui, modificação não, eu coloquei uns pinos aqui embaixo, para quando eu quiser tirar aqui, que fica mais fácil de colocar e tirar. Se eu quiser, às vezes, trocar de plug, posso tirar aqui e colocar. Então ele não vem com esses pinos aqui, ó. Foi eu que coloquei. Soldei aqui embaixo. Esse aqui é onde entra a tensão. Você pode alimentar com uma bateria de 3,7 volts.
e a tensão mínima, segundo lá o que eu li sobre ele, é de 2 volts, o mínimo, e o máximo de 5. Não pode ligar a bateria de 9 volts. E agora aqui na entrada de áudio, então tem desse lado o R, do meio o terra, e do outro lado aqui o lado esquerdo da entrada de áudio. Então eu coloquei também um plug, um jack P2 estéreo para entrada de áudio, e também eu coloquei um P10 fêmea para que você vai ligar. Se você for ligar, por exemplo, um instrumento musical, no caso um violão elétrico, eu não testei ainda para ver se funciona bem um violão elétrico. Você pode ligar às vezes um contrabaixo, que eu não testei também, vou testar. E a mesa de som também você pode ligar aqui. Então esse pino, ele é um pino estéreo. Por que eu resolvi colocar ele? Porque se eu colocasse um P10 mono aqui, quando ligasse aqui ia fechar o P2 estéreo. Então se você não quiser colocar esse P2 estéreo, você deixa só um desse mono, né? Você faz a ligação aqui, junta os dois, o L e o R, e coloca de um lado só. E o negativo, você liga lá no negativo do P10. E o que mais que eu acrescentei? Aqui não tinha um LED para sinalizar, para indicar. Então eu coloquei esse LED aqui, descobri que esses 2 pinos aqui embaixo é onde entra a tensão, e quando eu giro o potenciômetro que sai a tensão pro sistema todo, pro circuito todo. Então eu resolvi, pus um LED aqui e deu certo. Ó, vou ligar aqui. Ó, acendeu o LED. Você pode colocar um resistor de 1K até 10K. E o que eu achei assim de vantagem, eu até anotei aqui algumas vantagens que ele tem, que é o tamanho dele, né? Ele é bem pequeno, 3 por 2 centímetros. O preço eu paguei R$11,90. E ele tem um potenciômetro já embutido, você não precisa preocupar em colocar potenciômetro nele. A chave liga e desliga, né, nele, você não precisa preocupar também em colocar um plug para ligar e desligar, que já vem nele. Achei muito bom essa opção, que economiza espaço e economiza de você gastar também, né, com o plugzinho. Apesar que é baratinho, mas vai evitando, né, ter mais gastos. E ainda na alimentação, né, que pode ser de 2 volts a 5 volts. E outra coisa que eu achei uma das vantagens melhor é você poder ligar um carregador, uma fonte de 5 volts. Então peguei essa aqui de 5 volts, liguei nele e ele não deu aquele chiado característico de quando você liga alguma coisa na fonte, em áudio, né? Porque ele deve ter possivelmente ele tem um filtro, né? Segundo o que eu li lá, esse capacitor aqui ele funciona como um filtro. Então pode ser que ele que esteja filtrando, né, algum tipo de ruído causado por estar ligado na corrente elétrica. Essa é a melhor vantagem que eu achei, que ele pode usar tanto com bateria quanto uma fonte de 5 volts. E não vai acontecer aquele ruído característico de alguma coisa ligada de áudio na tensão elétrica. Então essa foi uma das melhores vantagens que eu achei. Outra vantagem que eu achei é o som, né? A qualidade de som eu gostei, é bastante nítido o som. Os graves também dá para perceber bem os graves nas músicas que tem assim, um grave forte, então ele ressalta bem os graves. Agora, um dos pontos negativos aqui que eu queria colocar são 2, basicamente, principalmente. É que eu coloquei ele no celular, né? Liguei aqui a uma música e liguei no celular, e ele precisou de dar um volume quase na metade para ficar um som bom no ouvido. Então, mais ou menos aqui assim, ó. Então, eu achei ele fraco em relação ao volume.
Esse é o único ponto negativo que eu encontrei, um deles, né? O outro ponto negativo, você desligar a fonte que está saindo de áudio, né? Entrando de áudio, se você desligar essa fonte, abaixar esse volume, né, dessa entrada de áudio, você vai escutar um chiado bem baixinho. Agora eu consegui eliminar 90% desse chiado, né, com o resistor aqui na saída de áudio. 2 resistores de 220 ohms. Coloquei agora uma fonte aqui de sonora, né, uma música, para testar então a saída de áudio aqui. Vou colocar essas caixas de computador. Então, o volume que eu falei no início, ó, para dar esse volume que não está muito alto, tive que aumentar quase todo. Então, por isso que eu imagino que a potência dele não é 3 watts. Pode ser menor, bem menor. Ó, agora que está no volume mais alto, no último volume. Então, essa é a parte negativa, né, que é uma coisa que é bastante ruim, né, nesse amplificador. Então, se você quiser volume nele, então não vai conseguir volume tão grande. Agora, para o fone de ouvido, se estiver ligado, por exemplo, no celular, você vai ligar mais ou menos aqui. Aí ele vai dar um volume até alto. Comparando esse circuito, né, todo esse circuito com potenciômetro e outros componentes, comparando com o TDA, esse aqui dá muito mais volume. Nesse volume aqui, ele já dá o mesmo volume que esse que a gente acabou de ouvir. Só aqui, mais ou menos. Então tá aí, essas foram as impressões, né, que eu tive desse circuito integrado, né, desse conjunto, né, esse amplificador, mini amplificador, né. Aí se alguém interessar, eu posso passar essas ligações que eu fiz. Eu fiz aqui no desenho no computador. Do jeitinho que eu fiz aqui. Tá tudo explicadinho aqui. Tudo bem detalhado, né? As ligações. E a pessoa pode fazer as melhorias, né? Então tá aí ligado com a fonte de 5 volts. Vou testar se fica mais volume ou não.